Olá, amigos. Todos os anos, no período das chuvas, a bovinocultura de corte pantaneira enfrenta problemas com as áreas encharcadas ou mesmo inundadas. Nessa época, o gado já debilitado pela seca sofre com perdas de pastagens e uma série de doenças. Ocorre que, apesar do fenômeno acontecer todos os anos, muitas propriedades ainda não fazem o devido planejamento e, consequentemente, ignoram as ações preventivas que reduziriam os prejuízos. Para nos falar sobre o problema da cheia no Pantanal, principal região de cria do Mato Grosso do Sul, nosso convidado de hoje é Augusto de Queiroz Pedrazzi, engenheiro agrônomo e diretor consultor da G2 Bov. Seja bem-vindo, Augusto, é bom revê-lo. Prazer novamente. Augusto, quais os problemas que chegam com as cheias nessa época de chuvas no Pantanal? Todo o período de transição, na verdade, ele se torna um problema, né? Desde os períodos de secas e também os períodos das águas, né? Quando se inicia as chuvas. E o Pantanal tem uma peculiaridade que é justamente a enchente, né? Todos os itens que nós vamos abordar servem também para as outras fazendas de Planalto, mas no Pantanal em especial a gente tem a questão do encharcamento, que é comum do bioma. Grande questão que impacta diretamente na planície pantaneira é justamente a limitação da área que você tem, né? Você perde uma área produtiva por questão do alagamento, propriamente dito. E com esse alagamento, a gente começa a desencadear de maneira acelerada vários outros processos, né? A gente já vem com um animal que está se readaptando, né, a nova chegada aí de período que a natureza vai se expressar de uma maneira exuberante, né, um período de exuberância. Porém, essa velocidade com que ocorre também potencializa os desequilíbrios. Então, a gente tem muito problema com sanidade, problema de morte de bezerros por questões de doenças e outras parasitoses também muito comum. A gente tem problema de aproveitamento do pasto, de reconstituição do pasto, a própria utilização da área, e com isso o operacional todo fica muito bagunçado, né? E exige uma pré-organização, né, para esse momento aí, que tem que encaixar no planejamento anual da fazenda. Quais seriam, assim, os principais enfrentamentos do ponto de vista de saúde animal? Um animal debilitado, né, vamos falar aí do termo mineral, né? O animal que já vem desmineralizado, ele tem uma debilidade e, por fim, ele é favorecido a ter doenças, principalmente as heimerioses, né, coccidiose. Então, é muito importante ter um protocolo de vacinação, de vermifugação, que esse animal passe esse período crítico já livre desses parasitas. Então, isso cabe num calendário sanitário, né? Cabe também ajustes nutricionais, cada propriedade vai ter uma particularidade. E também questão de oferta de capim, oferta e qualidade de capim, que nessa transição ela fica bastante complicada de ser arranjada. Nesse período, saindo da seca, que começa a chover, você tem um problema ali na rebrota do capim que o pasto ainda não está recomposto, né? Isso provoca diarreia, né? Traz uma série de problemas. Por natureza, né, no Cerrado, no Pantanal, a gente tem uma deficiência muito grande de enxofre nos solos. O que isso implica? Implica que as plantas elas demoram e até não se completam nas questões de metabolismo e proteína. Então, a gente tem um desarranjo nutricional muito grande nas plantas, né? E, coincidentemente, isso acontece também na debilidade dos parasitas. Então, a gente leva de cara a nutrição do capim, né, com seu rebrote
bastante acelerado e totalmente desequilibrado. Vamos pensar que a gente entrou numa fazenda que ela está bem rapadona e ela começou a rebrotar. Então, ela está vindo de baixo, carregando uma carga parasitária, ela está desequilibrada nutricionalmente, né, porque o nosso solo já tem esse problema, e ela também é uma planta nova. Então, ela ainda não está preparada para ser colhida, a grosso modo. Com relação à perda de espaço em função das áreas alagadas, como lidar com isso? Como planejar? Hoje a gente tem, né, inclusive grátis, bastante ferramenta de maneira gratuita, e a gente tem bastante ferramenta que a gente pode mensurar as áreas da propriedade que elas têm maior projeção de alagamento. Tudo bem que a gente entende que tem anos e anos, né? E a gente pode ter isso determinado num quadro de planejamento anual, que X% da fazenda, a partir de tal período do ano, ela vai ficar improdutiva, vamos dizer assim. Ela vai ficar sem uso. A gente não tem oferta de forragem naquele período. Então, o que isso leva para a gente no planejamento? Eu tenho diminuição de área produtiva da fazenda e eu também, vamos lembrar que a gente está saindo de um momento crítico de seca. Então, é a hora da gente refazer as pastarias, da gente renovar, da gente vedar os pastos, começar manejo, né? E a gente tendo diminuição dessas áreas, isso implica cada vez mais, porque talvez eu já estou com superlotação na fazenda e não tenho isso mensurado. Isso vai atrapalhar demais a nossa reconstituição, né, que é comum no período de transição aí, das pastarias. Então, num bom planejamento, eu tenho que ter a área que eu vou ter, né, diminuta, eu tenho que ter a quantidade de gado que eu tenho para poder ajustar essa lotação e, em cima disso, tomar decisão. Pô, mas meu gado está magro, pô, mas o momento de mercado não está oportuno. A gente tem que ver onde dói menos, né? E, com certeza, corrigir a lotação da fazenda sempre é o melhor negócio, porque é o que impacta positivamente no caixa da fazenda. Você fala de tirar animais da fazenda? Por exemplo, passar para uma recria em outro lugar, passar para terminação, usar até confinamento. Do que você está falando especificamente? O próprio planejamento de quantidade de animais dentro da fazenda é o primeiro passo. O segundo passo, que aí amarra com as outras estratégias, que isso a gente só consegue fazer se a gente tiver o primeiro planejamento, que seria a oferta de forragem, né? E isso a gente tem que ter durante o ano todo, a gente tem que ter noção do que a fazenda tem de capacidade o ano todo. Aí, em cima disso, a gente consegue bolar as outras estratégias. Nós conseguimos aí direcionar para uma venda comercial comum, direcionar para um sistema de engorda, ou até mesmo dentro da fazenda tomar alguma outra decisão para esse lote que precisa sair da fazenda por rearranjo aí de lotação. Algumas propriedades até fazem uma desmama precoce, né, para poder tirar os bezerros dessas áreas alagadas, evitar perdas. Né? Você conhece esse trabalho? É uma atitude bem comum, né, do Pantanal, já, né, ou antecipar a desmama para poder esvaziar a fazenda e ter um pouco mais de seguridade para atravessar esses momentos de transição, principalmente. E também é uma cultura, porque a gente tinha, hoje melhorou bastante, mas a gente já tinha problemas de logística. Então, durante a cheia é o momento de não transitar gado, né? Na transição seria o último momento ideal para você transitar com gado, né? Das áreas mais críticas, vamos dizer assim, as áreas de acesso mais difícil. E como conduzir as pastagens nesse período? As que estão submersas não adianta fazer nada, né? Variz, hoje a gente conhece muita metodologia, né? E muita validação. A gente hoje tem muita validação de colegas de trabalho, nós mesmos também temos, e desenvolvemos alguns raciocínios bastante peculiares, né? Hoje, qual que é o maior trunfo da pecuária? Quando você está necessitando, quando você está nesse momento aí de renovar a pastaria, é o planejamento de oferta, né? Então, eu sei, com esse planejamento de oferta,
se eu vou precisar tirar animal. Se eu estou reformando uma área de pasto, por exemplo, eu sei que essa área ela não vai ter potencial produtivo no curto prazo. Então, eu preciso ter muito bem arranjado quantos pastos eu tenho, qualquer oferta de forragem que eu tenho, grosso modo. Eu tenho quantas cabeças e quantos dias de comida eu tenho, né? Essa é a conta que a gente tem que ter na cabeça. Em outras palavras, é saber se meu gado vai ter comida. Não adianta eu ter pasto rebrotando, não adianta o gado estar ganhando peso se daqui 20 dias vai acabar tudo, né? A gente tem que lembrar que a gente está numa transição. O período de maior crescimento de capim nos trópicos, ele é perto da época ali entre janeiro, fevereiro e março. Então, eu não posso contar que agora na transição, só porque está chovendo, eu vou conseguir ter um acúmulo de forragem suficiente para passar com o gado que eu já tive problema na seca, né? O gado que já estava ali acima do limite, vamos dizer assim. Até mesmo porque se não tivesse, a gente não estava com problema, né? Esse é o ponto. E também, hoje a gente conhece que tem muitos produtos bons no mercado através de aplicação de micronutriente foliar, de agentes biológicos, a gente consegue manter a nível de qualidade, né? E também destravar, vamos dizer assim, um pouco mais técnico, destravar o metabolismo da planta. E assim a gente conseguir amenizar essa questão principalmente de diarreia, do capim que chove e ele não consegue rebrotar com vigor. Você melhora muito a questão de vigor da planta com essas alternativas, sem precisar ficar gradeando, reformando, pasto a cada 5 anos, né? Que hoje no Pantanal tem políticas hoje que já não olham mais esse sistema convencional de reforma de pasto com bons olhos, né? E a vida reprodutiva, principalmente das fêmeas, também sofre com a má gestão? Com certeza, né? Questão de aborto no terço final de gestação, né? Inclusive, semana passada a gente estava conversando com veterinários, amigos aí sobre isso. E às vezes a fêmea precoce ali, ela tem um desempenho até ok, de prenhez, de desenvolvimento de feto, porém, na hora que chega no terço final, ou ela tem alguma enfermidade, ou o corpo dela tem que se desfazer do feto, porque ele não vai conseguir formar ele até o parto para formar um bezerro sadio. Então, são técnicas, né? Vamos falar a nível de investimento. Existe o investir para a gente poder ter o resultado e existe o investir para a gente ter incremento, né? O que a gente está citando hoje é investir para poder ter resultado. É para a conta da biologia poder funcionar e dar saldo positivo. Augusto, muito obrigado por suas informações. Eu que agradeço, conto com a gente. Eu falei aqui com Augusto de Queiroz Pedrazzi, engenheiro agrônomo e diretor consultor da G2Bov. Esse foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição.